Acho que ele vai pedir consentimento aí, em todo caso. É, ficar 3 horas direto, fazer sua mãozinha doer, não é nada bom, tá bom, galera? Então, pelo amor de Deus, não façam isso. É saúde cuidar da mão, pelo amor de Deus. Vamos lá, voltando, do método Pomodoro. O método Pomodoro, ele é um método antigo de um cara que ele tinha um cronômetro em formato de um tomatezinho, né? E aí esse cronômetro, ele era para fazer molhos e tudo mais da cozinha. E ele tinha um cronômetro de 25 minutos e de 5 minutos. Então ele desenhava 25 minutos e pausava 5 minutos. Assim ele conseguiu manter uma constância no desenho, conseguindo descansar a mão e, olha só que legal, não conseguia procrastinar. Porque quando chegava os 25 minutos, enquanto não terminasse os 25 minutos, ele não saía do desenho. Então, o método Pomodoro, ele é muito legal para isso. Tá bom? Vamos lá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Aí. Nope, nope, nope. Que aí qualquer coisa já passa para a próxima parte. Então, beleza. Vamos lá. Bom, eu mostrei aqui para vocês o meu mapa de influências, né? Então, eu peguei uma arte do Akihiko, eu gosto pra caramba, que é essa daqui. Eu não gosto tanto das obras de arte dele, por incrível que pareça, eu acho a composição geralmente muito cheia de coisa, suja, visualmente falando, né? E são poucos os desenhos e ilustração dele que eu gosto mais da área mesmo dele de criação de personagens, né? Mas eu resolvi pegar esse desenho aqui para utilizar ele como base da minha influência para estudo, tá bom? E querendo ou não, estudo é uma coisa que tem que ser todo dia. Ah, eu coloquei lá, né, que a gente ia fazer uma reflexão sobre estudo, commissions e portfólio. Deixa eu até colocar isso lá, esqueci de comentar aqui. Vamos lá. Estudo. Estudo é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Você não pode escapar, tá bom? Não deu para fazer um desenho de estudo? Faz o aquecimento, faz a coordenação motora. Então, estudo é uma coisa que você tem que fazer todos os dias, tá bom? A commission, se você tiver uma commission, uma encomenda, você tem que colocar lá dentro do seu horário, reservando um tempo também para os seus estudos, nem que seja 5, 15 minutos por dia. Faz uma análise de uma imagem, mas faz o seu estudo, nem que seja ali uns 15 minutos, no mínimo, tá bom? E aí você guarda o resto para sua commission. Além desses dois trabalhos que você tem que ter como artista, você tem que ter trabalhos por seu portfólio, tá bom? Não se esqueçam de fazer trabalhos seus com a sua cara para o seu portfólio. Porque quando a gente vai pegar um trabalho grande, a pessoa que quer te empregar, ela não vai querer ver, essa aqui é uma commission, essa aqui é uma commission, essa aqui é uma Inktober, não, ela vai querer ver o seu desenho do seu jeito. Ela vai te contratar pelo seu estilo, pelo seu jeito. Então é sempre importante você ter um portfólio do tipo, olha, eu fiz isso daqui por mim. É isso que eu trabalho, é isso que eu faço. Então, não se esqueçam de reservar tempo para essas três coisas: para o seu estudo, para suas commissions e para fazer o seu portfólio. Tá bom? Agora vamos lá para a parte da aula mesmo. Voltando aqui ao Akihiko, né? Então eu vou pegar ele como base para fazer alguns estudos diários, tá? Eu peguei a mesma ordem que está lá no server, tá bom? A gente já falou sobre o básico, que é a coordenação motora, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a desconstrução. Quando eu conversei com a Rayan sobre a desconstrução, foi tanto essa parte de você pegar o desenho da pessoa e tentar entender como é que ela faz, tá? É muito legal você assistir speed painting nesses casos, tá bom? Lembrando que só porque a pessoa desenha rápido uma coisa, você não precisa desenhar rápido. O que ela faz em 3 horas, você pode levar 15 horas e tá tudo bem nisso, tá bom? Não tem o mínimo problema. Você vai estar fazendo por estudo, que seja, mas não tem mínimo problema. Fazer as coisas com pressa não resolve. E, bom, voltando. Então, tem essa parte de desconstrução, que é você entender como que a pessoa fez aquilo, tá? Também tem a parte de desconstrução de quando a gente fala de shapes, tá? Então, aqui, por exemplo, eu fiz um estudo que seria mais ou menos de shapes de como foi que o Akihiko fez no desenho dele. Aqui a gente tem uma ideia
qual tamanho cada coisa ocupa, do que cada coisa ali está acontecendo, como que elas estão conversando. Então, é bem interessante, porque, deixa eu colocar aqui, aqui. Porque aqui a gente tem dois objetos grandes, que estão bem unidos. Aqui a gente tem outros dois objetos que estão bem unidos. E essas duas partes, elas podem se unir também por conta desse. Então, essa é uma parte muito interessante da gente analisar no trabalho do Akihiko, tá bom? Até ia perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui percebeu que dá a impressão que aqui, essa região aqui, ó, tá faltando alguma coisa no desenho dele? Quem teve essa leve impressão que aqui tá faltando alguma coisa, como se tivesse, talvez, leve demais? Conseguiram notar mais ou menos isso? Uhum. Agora, quem será que vai saber o porquê que isso está acontecendo no desenho da Akihiko? Quem será que consegue? Porque cá para nós, se ele tivesse feito, sei lá, tivesse pego, deixa eu tirar essas linhas pretas aqui. Vamos supor que ele tivesse pego essa cadeira, tivesse colocado um pouquinho para cá. Talvez teria resolvido, certo? Por que que ele não fez isso? Alguém tem alguma ideia? Tem a ver, mas eu diria que a resposta está no nome do artista. O ponto está centralizado. Detalhe, está centralizado, mas tem um outro motivo para não estar essa parte aqui ocupada. Tem um outro motivo para essa parte ela tá muito coisa. Mais ou menos. Vamos lá. Akihiko é o nome brasileiro? Ele é o nome ocidental ou oriental? A leitura, exatamente. Se eu der um flip na imagem, a leitura muda completamente, gente. Então, quando você vai analisar um trabalho de uma pessoa que você faz essas formas, uma das primeiras coisas que você nota é o peso dos objetos, o espaço que ele ocupa ali e o como que a leitura também vai acontecer, o que, que vai chamar mais atenção pelo tamanho do objeto, tá bom? Então, essa é uma coisa bem interessante. Eu vou mostrar aqui rapidinho, só para a gente poder comentar, mas vocês já ouviram falar sobre a regrinha dos terços, né? A regrinha deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, só para vocês poderem ver. A regrinha dos terços, ela é essa gradezinha que está aqui. Tem em todos os celulares hoje em dia, né? E ela é simplesmente divide a tela em 9 pedaços, né? No caso ali, 3 por 3. O Akihiko, como ele é um japonês, a leitura deles é da direita para a esquerda. Então, o olho deles vai fazer o movimento da, deixa eu apagar aqui, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Passando primeiro por esse ponto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o poder. Aí, melhor. Vai passar primeiro por esse ponto, depois ele vai passar por esse ponto, depois a visão dele vai vir para esse, e por último vai vir para cá. Considerando isso, qual que é o último que ele vai ver? É o menos importante. Então, aqui, dentro da leitura dele, pode ser um espaço vazio, não tem o mínimo problema. É a leitura japonesa. Se eu troco isso daqui, ela fica com a leitura ocidental, que vai ser da esquerda para a direita, de cima para baixo, e aí depois vai para o ponto 3, e depois para o ponto 4. Entenderam agora uma coisa extremamente importante que acontece nessa pequena leitura que a gente tem quando a gente faz os shapes? Ah, Vivi, mas dá para sempre começar com esses shapes desenhando? Sim, gente. Todos os meus quadrinhos, todos os meus trabalhos, eu começo fazendo esses shapes, para saber mais ou menos o espaço que vai ocupar tudo. Por que que isso é importante? Porque é muito comum acontecer, principalmente de primeiro aninho, tá lá a criancinha na escola, ela faz isso daqui na folha. Aí ela coloca o sol lá em cima, coloca a casinha aqui e uma árvorezinha aqui. Aí eu falo para ela, tá, mas
todo esse espaço aqui. Então, às vezes a gente, como artista, a gente faz isso nos nossos trabalhos. A gente deixa um espaço negativo muito grande. Esse espaço negativo ele é importante também para o nosso desenho, mas ele tem que ser equilibrado com o nosso espaço positivo. Então, essas formas, elas resolvem todo esse problema inicial na hora de você construir a composição também de uma figura. Mas daqui a pouco a gente passa para a composição. Firmeza, por incrível que pareça, a gente está só falando de shapes. Quem quiser saber depois mais de shapes, é interessante a gente observar a criação de personagens, né? O character designer, que eles utilizam muitos shapes. Então, o triângulo vai lembrar uma pessoa malvada, o círculo vai lembrar uma pessoa bondosa, o oval vai lembrar outra coisa. Então, shapes é extremamente importante. Bom, segunda parte. Gesture, gestual. Eu comentei lá que eu faço gesture para fazer aquecimento. Vocês podem utilizar o gesture, você pode utilizar as formas lá básicas, apesar que a coordenação motora fina sempre é importante trabalhar, mas eu utilizo hoje muito o gesture para fazer isso. Nossa, Vivi, que desenho horrível que você fez. Não tem o mínimo problema. Gestor pode ser homenzinho palito, é para você poder identificar onde que está o personagem, perceber qual que é o principal movimento que ele está fazendo, e a partir disso você entendeu como que as formas estão funcionando naquele espaço. Gestor não é para ficar bonito, ele é basicamente só para você entender como as coisas estão funcionando ali. Quando você vai em alguns sites que te ajudam a fazer gesture, aquele quick poses, né? Você tem para você fazer gesture de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos, sabe? Então é muito interessante você treinar a gesture observando e entendendo como que estão as formas. É legal porque dependendo você também consegue trabalhar a questão de proporção, aonde os objetos estão. Gente, não é para ficar bonitinho mesmo. Uma coisa interessante do estudo é que ele é um estudo. A arte final que vai ficar no seu portfólio, a sua ilustração final, ele é diferente. Ele tem que ficar da melhor maneira possível. Estudo não, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, então, gesturing pode ficar feio, tá bom? Aliás, vocês perceberam que eu coloquei aqui, ó. Eu só dupliquei aqui o tamanho da imagem? Quando a gente vai trabalhar com uma imagem de um artista de referência direto, só duplica a imagem e trabalha em cima. Porque se vocês forem criar um novo arquivo, vamos lá, tá aqui o desenho do seu artista. Aí você cria um novo arquivo, você vai tentar desenhar do lado. Aí você, sem querer, você faz já o quadrado para desenhar dentro assim. Aí já cagou tudo. Então, quando você for trabalhar no digital, principalmente que é mais fácil, só aumenta o tamanho. Aqui eu estou usando o Clip Studio, é só vir aqui no Edit e tomar Change Canvas Size. Aí você aumenta, tá bom? Dá para fazer no Photoshop, não sei se dá para fazer nos outros, como faz nos outros, mas eu tenho certeza que dá para fazer, na verdade, né? Falando bastante. Bom, tudo certo até aqui? Entenderam mais ou menos o que é gesture? Dá para trabalhar mais coisas no gesture, tá? Mas, por enquanto, vamos pegar a questão de movimento. Alguma dúvida? Nope? Vocês ficam tão quietos que às vezes eu tenho medo de estar falando sozinha, gente. Vocês não fazem ideia. Bom, vamos lá. Segunda coisa, eu posso estudar perspectiva dentro dos meus artistas, tá? E foi muito interessante quando eu estava trabalhando a perspectiva aqui no trabalho do Aki Rico, porque eu começo a ter que entender onde que estão os pontos de fuga. Então, se eu fosse aumentar o trabalho dele aqui, obviamente os pontos de fuga estariam fora do trabalho dele, né? Fora do canvas, né? Então, é interessante a gente estudar isso e ver como que ele aplica. É muito interessante também você perceber que aqui, essa linha aqui, ó, ela tá reta aqui, mas, deixa eu tirar isso daqui, mas o da poltrona, ela não está alinhada com o fundo. Então, olha só, quando a gente faz esse tipo de estudo, a gente consegue observar o como que, vamos desenhando por quadradinhos, o como que o fato dela estar fora desse alinhamento aqui do fundo, ela fica na mesma perspectiva, ela não muda a perspectiva, mas ela dá uma impressão diferente, tá bom? Como diria um amigo meu, a melhor maneira de você trabalhar a perspectiva é sabendo utilizar planta baixa. Todo mundo aqui já
Já viu falar, sabe mais ou menos o que que é planta baixa? Eu adoro trabalhar planta baixa com os meus aluninhos. Planta baixa, deixa eu ver se eu consigo achar um aqui para mostrar para vocês. Planta baixa ela é muito utilizada em construção. Quando você vai comprar uma casa, quando você vai comprar um apartamento, sabe? Então, a planta baixa, ela basicamente mostra, deixa eu colar aqui, ó. Ela mostra como que são os cômodos, o tamanho dele, como que vai ficar, onde que estão as portas. Isso daqui é uma planta baixa. Então, você compra apartamento, compra casa, não exatamente comprar, né, gente? A gente não tem muito dinheiro assim. Mas você consegue ter uma ideia de como que são as coisas assim. Ah, eu quero construir, tá? Só que aqui tá uma bosta, né? Vou fazer mais bonitinho. Planta baixa é legal a gente começar com a retinha assim. Vamos supor que eu quero fazer a planta baixa de uma pequena casinha, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha caminha. Eu vou colocar, sei lá, uma estante, um guarda-roupa aqui, né? Eu vou colocar mais uma mesinha aqui do lado da minha cama. Vou colocar de outra cor para não confundir. Ó, eu fiz a planta abaixo do meu quarto. É uma bosta, tá, gente? Mas não liga, não. Deixa eu colocar aqui de novo. Aí. Isso, folheto de apartamento, exatamente. Legal, fiz a planta baixa. Opa, fiz errado. Fiz aqui. Aí, volta aqui. Ctrl T. Então, eu fiz a planta baixa, agora eu posso distorcer ela, por exemplo, e colocar em perspectiva. Como diria a Sula, olha só que roubado. E a partir disso, eu posso subir com os meus objetos. Claro, manda para ele o link, fica de boas. A aula aberta para todo mundo. Então, aqui, por exemplo, já com essa base, eu subo aqui. Aqui é como se fosse uma perspectiva isométrica, né, gente? Então, é mais fácil de começar com uma perspectiva isométrica. É que eu tô traçando tanto, tá ficando feio. De fazer um pouquinho mais limpinho, para vocês poderem observar melhor. Então, vamos lá. Eu subo os tracinhos retos, todos do mesmo tamanho, porque a perspectiva isométrica dessa parte que é muito legal. Que é como se estivesse de costas, né, caminho. Aqui como seria minha escrivaninha. De novo, tô traçando um monte de coisa, mas tudo bem. Aqui vamos supor que eu faço no guarda-roupa. Pronto. Eu tenho alguma coisa dentro da perspectiva. Isso é muito fácil de fazer, gente. Você pode pegar a planta baixa, que seja de um apartamento, de qualquer coisa que você acha na internet, e faz isso. Vai treinando perspectiva. É isométrica, é mais simples, mas é interessante para vocês treinarem e entender como é que funciona. Isso daqui estando fazendo facinho, dá até para depois colocar ali uns quadrinhos, tudo. Colocar ali onde que seria a portinha, a sanitinha. É fácil. Isso, como eu falei, isso aqui é uma perspectiva isométrica, ela é a mais fácil para a gente começar e ver algum resultado. Mas tem perspectiva de um ponto, dois pontos, três pontos. Aqui no Clip Studio mesmo, é bem interessante porque eles têm um negocinho bem legal aqui, ó. Que você pode criar uma perspectiva de dois pontos. E aí aqui, eu já posso começar a desenhar prédios. Olha só que bonitinho, isso aí num prédiozinho aqui. A porta do prédio. Aqui pode sair a janelinha do prédio. E as próprias réguas do Clip Studio. Se eu não me engano, também tem no Photoshop, tá, gente? Aqui eu não mexo muito com o Photoshop. Sabe aquele desenho que a professora ensina na escola de fazer perspectiva? Eu me sinto muito na escola, gente. Vocês não fazem ideia. Então dá para brincar legal
com essas reguinhas de perspectiva, tá? Mas é interessante vocês treinarem o olho. Então, pega uma imagem, usa a régua, pode fazer a impressão em casa, pode pegar a imagem de jornal, pega a régua e vai traçando a perspectiva, para você treinando e começando a ver como que a perspectiva funciona. Essa é uma parte muito legal, tá bom, gente? Agora vamos voltar tudo aqui. Vamos deletar essa régua. Aqui. Bom, beleza. Tá? Bom, vamos lá. Continuando. Então, dentro do meu mapa de influências, eu posso pegar a minha imagem e posso estudar e por cima dela, gente, eu posso traçar por cima, não tem o mínimo problema, tá bom? Peraí. Então, né, dá para fazer isso com uma pessoa? Dá, que nem o Orbi, desculpa, não sei se é eu vou chamar de Orbi, que nem o Orbi falou. Dá para fazer com o corpo de uma pessoa? Dá. Vamos tentar fazer ela aqui. Vou diminuir essa. E aí aqui eu vou tentar fazer. Obviamente, quando a gente vai fazer isso, eu faço muito isso na hora de trabalhar com o próprio. Peraí, por que não tá pegando? Cadê que isso acontece? Mais pequeno? Eita! Ah, de vez em quando o Clip Studio dá dessa. Bom, vamos lá. Então dá pra gente fazer isso também com um personagem. A gente pode fazer com círculos e tentar imaginar como que seria o corpo dele utilizando caixinhas. Isso é um estudo muito interessante de se fazer. Eu, por exemplo, quando eu vou criar uma cena, eu faço todo esse estudo com caixinhas do personagem para poder desenvolver quando eu quero, tá, gente? Dentro da perspectiva. Então, a gente vai simplificando todas as formas. Bom, essa daqui e essa são a mesma, tá bom? Eu tô fazendo tudo em cima da mesma imagem, tá? Então, isso não vai mudar. Todo isso daqui vai ser em cima da mesma imagem. Caramba, por que essa layer não tá aparecendo? Que coisa mais estranha. Ah, tá. É por conta disso daqui. Depois que eu percebo essas coisas, tá? Então, vamos lá. Aqui estava o gesture. Aqui está o estudo de perspectiva. E agora a gente vai para o próximo estudo, que é o de anatomia, que cá para nós é o que eu mais gosto. Atualmente é o que eu estou estudando mais, tá? Para isso, eu vou aproximar essa personagemzinha aqui. E agora a gente vai começar a ver a anatomia. Primeira coisa que eu estudei, ossos, tá? Tem um site que ele ele faz todo o trabalho, que te ajuda, que é, eu vou até pegar ele aqui, que eu não coloquei o link, Zigotobuddy, que é o Zigotobuddy. Ele é um site que ele passa para você tudo do corpo humano. Tem a versão paga dele, mas a versão normal é ótima, funciona do mesmo jeito. Tá bom? Então, é muito importante vocês passar o link aí. Depois eu passo lá também no Surf. Então, quando a gente vai começar a estudar anatomia, a gente começa estudando osso, a gente não começa estudando diretamente músculo, a gente começa estudando os ossos, porque os músculos são ligados nos ossos, tá bom? Então, você entende melhor a anatomia muscular, você tendo como base o esqueleto. Então, aqui eu peguei esse site, que é o Zigotobody, e fiz com base nele os ossos. Eu preciso saber o nome de cada osso perfeito? Não, você não precisa, mas você sabendo como é que eles funcionam, aonde eles estão, para que eles servem, mais ou menos ali dentro da movimentação, já ajuda
muito. E não tem nada de errado você ficar com um mapinha do lado de como que é um esqueleto, de como que são os músculos para poder fazer o estudo. Na verdade, eu até recomendo. Ai, Bebê, você desenhou por cima do desenho? Sim, eu desenho por cima, sim, para poder estudar ali a minha influência, como que ele resolveu a questão da musculatura, tá bom? Então, eu desenhei aqui todos os ossinhos. Eu não sei o nome de osso, então, se vocês souberem, vocês depois me ensinem. E a partir desse estudo de ossos, eu fiz o estudo de musculatura, tá? Então, é uma coisa que a gente consegue fazer de um dia para o outro? Não, cara, tem que desenhar muito por cima. Isso, exatamente, primo. Tem galera que ela aprende melhor se ela souber o nome das coisas, mas eu, na boa, eu vejo ali a minha referência de músculo, aí eu aplico, cara. Eu não sei se é porque eu sou preguiçosa, mas eu faço exatamente isso, tá bom? Então, se vocês forem verificar, vou até aumentar aqui de novo a camada, que as duas camadas elas têm algumas cores muito parecidas, né? Deixa eu deixar a corzinha dessa aqui, ver se eu consigo deixar ela um pouquinho mais clara, para a gente conseguir ver os ossos. Ótimo. Então, ó, se a gente for observar, a maioria dos músculos, elas começam em algumas regiões de osso, mas não exatamente cobrem o osso. Então, você pega algumas partes, você pode pôr a mão aí agora, no seu joelho, que você sente seu osso direto, no seu ombro, na sua clavícula, né? Então, você sente seu osso, não tem exatamente uma musculatura ali por cima, mas tem algumas regiões ali de carninha, né? Mas não é exatamente uma musculatura que vai ficar evidente para o desenho. Ela geralmente não aparece no desenho. Então, deixa eu voltar aqui. Então, é interessante a gente prestar atenção nisso. Nem tudo é músculo. Aí, voltou. Eu também fiz esse daqui para a gente começar a diferenciar aonde que está cada músculo e aonde que aparecem mais os ossos. Então, essa região aqui, por exemplo, do cotovelo, a região do joelho, aqui a região da clavícula eu não fiz muito. Mas são regiões onde a gente está com o osso diretamente. Não tem exatamente um músculo por cima que não fica assim evidente para a gente desenhar. Então, observe, aquele mesmo desenho, peguei, passei por cima lindamente para poder estudar os músculos dele. Tem artista que é mais fácil, tem artista que é mais difícil, mas cuidado na hora de estudar quando você pega situações de desenho muito cartoonizado, que ali tem algumas diferenças de músculo. Então, você vai pegar ali, por exemplo, Dragon Ball, às vezes a referência não tá boa, às vezes a referência tá muito boa, né? Por exemplo, esse daqui. Essa aqui é a principal referência que eu uso para músculo. O Vegeta sempre tá comigo, tá, gente? Essa é a minha principal referência. É o meu desenho que eu deixo ali do lado, olhando meus musculozinhos para eu poder desenhar. Então, Dragon Ball tem os músculos muito simples? Tem. Ah, mas de vez em quando o meu Vegeta me ajuda, tá, gente? É bem interessante que aqui ele deixa bem clara as regiões, né? Onde mais aparece o osso do que aparece o músculo. Tá bem pintadinho, que nem desse daqui. Opa, entrou mais uma pessoa. Aí. Então, esse é meu estudo. Gente, eu não fiz estudo nunca de musculatura do rosto. Para! Rafa! Então, nunca fiz muitos estudos de musculatura do rosto, porque eu não acho tão necessário. Aparece um pouco assim para as pessoas, mas quando eu trabalho muito essa musculatura, gente, fica o desenho estranho, tá bom? Então, vamos para o próximo. Alguma dúvida aqui? Você me chamou? Eu chamei para conturear, que eu estava pulando com o celular. Ficou alguma dúvida, gente, sobre musculatura? Ah, lembrando que para a musculatura eu estou fazendo o cursinho do Proco. Cursinho, né? Ele tem vídeo no YouTube sobre. E tá tudo junto lá no site dele. Eu já postei, acho que lá em materiais, no Freelances. Ele é ótimo. E ele basicamente faz esse trabalho, só que com o corpo humano. Se você não trabalha com o corpo humano, trabalha com alguma coisa mais simples, um cartoon, tudo, é interessante mesmo assim você estudar, por conta que o movimento, às vezes, não é exatamente o movimento, mas o desenho, às vezes, do ombro, do braço, do cotovelo, ele modifica por conta desses músculos. Então, mesmo que você faça o desenho mais simples, é interessante você saber, para quando você for aplicar no seu desenho mais simples,
você não fazer uma coisa que fique muito irreal e tire parte da narrativa que você quer passar, tá? A pessoa começa a prestar mais atenção ali naquele erro, aquela coisa que tá estranha, do que na mensagem que você quer passar. É essa que é a parte importante, você aprender um pouquinho como que são os músculos reais, tá bom? Vamos lá, mais alguma dúvida? Tudo de bom? Então, tudo de bom. Bom, composição. Agora eu vou aumentar aqui de novo. Composição. Estudo de composição, esse aqui é um. Se tem uma coisa que eu tenho dificuldade é em composição, tá, gente? Eu não nego, fazer thumb, fazer coisas de composição simples, eu tenho muita dificuldade, é uma das coisas que eu mais estou aprendendo com a Sula. E o exercício que ela passa, tanto na mentoria quanto na Iconic, sempre, é trabalhar as imagens e ver como que os objetos estão conversando, tá bom? Então, aqui, a diferença daquele lá de shapes, que eu fiz principalmente, é que aqui eu deixei mais claro os espaços negativos do desenho. Então, você vê que há um certo equilíbrio. Aqui está bem cheio, de imagem, tem pouco espaço negativo, aqui tem mais espaço negativo. Então, é uma coisa interessante você observar na composição. E, novamente, sempre a gente observa com a regra dos terços, aonde está cada coisa, tá bom? Então, aqui, se a gente for pegar numa conversa, uma leitura oriental, você percebe que a primeira coisa que ele queria que você visse é a menina, né? Que aqui eu flipei. Então a gente vai conseguir ver dentro da nossa perspectiva. Então, a primeira coisa que a gente vê vai ser a menina. Então, provavelmente é o ponto foco, a vá, né, da ilustração. Depois você vê que o ponto ele vem para cá, mas depois já puxa direto para o chocobo e para o dragão que está aqui. Então, é só como ele fez a leitura da composição, então ele fez tudo pensando nisso. Então, a composição dele foi pensada nisso, tá bom? E para isso daqui ficar agradável e ficar legível, ele trabalhou dentro da composição local onde eles estivessem, mas não fizessem barulho com a principal narrativa dele, que era a menina. Então, aqui, tanto o Chocobinho quanto o dragão, ó, eles estão meio que separados, né, da menina. Ela tem aqui o espaço dela, também que separa, então não atrapalha essa conversa entre os objetos. E como esse aqui também está separado. E de composição, gente, tem muita coisa na internet. Tem muita coisa que eles falam que quando você vai desenhar, é importante você pensar em equilíbrio. Então, geralmente, o que que a gente faz? A gente desenha uma árvore no meio, desenha um ponto focal no meio, e aí fica estranho. Às vezes, você pensando naquela regra dos terços, volta que eu pedi. Pensando naquela regra dos terços, você coloca o seu ponto focal, pensando numa leitura ocidental. Você coloca o seu ponto focal nessa direção, em um desses dois pontos, e depois você deixa o menos importante nesse ponto. Então, para a pessoa, ela vai ler deste jeito. Quando você vai criar a composição, então, a gente faz a árvore no meio, ou a gente vai fazer a árvore ali naqueles dois pontos. Isso dá uma leitura mais interessante, bem rápido em qualquer desenho, tá bom? Então, é basicão, muito básico, tipo assim, facílimo usar a regra dos terços na hora que você vai desenhar. Então, sempre quando você for desenhar, coloca a regra dos terços, coloca a sua coisa mais importante nesses dois pontos. Ah, mas eu quero um desenho mais central. Não tem problema. Utiliza a regra do mesmo jeito. Você quer o seu desenho aqui bem centralizado? Então, lembra, um desenho muito centralizado, ele vai trazer seriedade, ele vai trazer estática, ele vai comunicar outras coisas, tá bom? Enquanto você usa esses outros dois pontos aqui, ele fica mais dinâmico. Vou voltar. Se eu colocar meu personagem aqui, o desenho já fica mais dinâmico. Se eu quiser deixar ele mais dinâmico ainda, eu uso alguma linha em diagonal, como por exemplo os ombros. Eu posso colocar também a cabeça dele em diagonal. Isso vai trazer mais movimento.
Então, na hora de você fazer a sua composição, é muita coisa, às vezes, para você pensar. Tem que pensar na leitura, tem que pensar que a pessoa vai ler primeiro, o que que ela vai ler depois, se vai estar movimentado, se vai passar a sensação de sério. Composição é uma coisa muito grande. Então, a melhor maneira mesmo de você estudar a composição é você pega as imagens que você gosta, os filmes que você gosta, tudo, e faz esse estudo do que está nos pontos focais, quais são os objetos maiores, aonde que eles estão. Isso está me ajudando a ver e a perceber melhor. Isso faz diferença na hora do nosso trabalho. Ficou muito confuso? Eu tenho quase certeza que ficou confuso pra caramba e vocês não vão me falar que ficou confuso, mas tudo bem, eu amo vocês do mesmo jeito, tá? Alguma dúvida? Eu nunca sei se eu tô falando sozinha ou se eu tô ainda dando aula, tá? Bom, obrigada. Bom, agora vamos para a parte que eu acho muito divertida, que é a parte de coloração. Levanta a mão aí quem fala que sofre com cores. Eu também vou levantar minha mão, tá, gente? Porque eu também sofro com cores. Gente, coloração é terrível. É de matar. Ai, gente, é terrível. Mas para começar a aula, eu quero fazer uma pergunta. Quais são as três cores primárias, gente? Vamos começar do basicão, né? Quais são as três cores primárias? Vamos lá, quem vai ser o primeiro a acertar? Porque a última vez que me fizeram essa pergunta, eu errei lindo. Vamos lá, todo mundo vai chutar essa daí mesmo? Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ah, alguém falou. Azul, amarelo e magenta. Tá. Ah, o verde também confunde um pouco, porque a gente está falando de RGB, tá bom? Vamos lá que eu vou explicar. Tia Vivi vai explicar um pouquinho. Vocês com certeza que trabalham com arte já ouviram falar no opa, não acredito que errei, RGB e o CMYK, né? Vocês com certeza já ouviram falar desses dois estilos de cor, certo? Alguma dúvida? Até ok por aqui, né? O RGB, ele é as cores primárias de luz. Então, você vai num teatro, você vê lá em cima as luzes, tem a luz verde, a vermelha e a verde, vermelha, RG. Nossa, agora eu tô confundindo RGB. O que é o B mesmo? É black? Não. Vermelho, verde, azul. Blue, azul. Gente, a memória tá péssima nessa quarentena. Então vamos lá. Vermelho, só para não esquecer. Que aí eu escrevendo, eu não esqueço mais. E azul, nossa, não veio azul na minha cabeça, como eu sou muito burra. Não, não, sou burra não, gente. Não vamos diminuir. Então, a gente tem essas três cores, elas são as cores primárias da luz. Então, se eu misturo o vermelho, o verde e o azul numa luz, ela dá branca. Entendeu? Então, isso daqui é a cor primária das luzes, tá bom? O CMYK já é cor primária para pintura. Todo mundo aqui já ouviu falar da impressão em CMYK, que é ciano, magenta, yellow ou amarelo, e o K, que é o black. Aí a gente fica, tá, por que então a gente aprende azul, vermelho e amarelo na escola? Não sei, gente, até a minha faculdade me ensinou que essas eram as cores primárias. Eu tô muito pé da vida com isso até hoje, porque isso me atrapalhou muito no meu estudo de cor, vocês não fazem ideia. Por quê? Você pega a Colorwell mesmo, a que tá aqui do meu ladinho. Olha só que coisinha bonitinha. Tem no Photoshop de vocês, tem em vários programas.
Faz um triangulinho. Olha só que bonitinho o triangulinho que tá aqui. O ciano, o amarelo e o magenta, eles são um triângulo perfeito. Até eu trouxe aqui, né? Não é a melhor imagem que eu achei na internet, mas elas vão fazer um triângulo. Ah, essa parte de cores subtrativas eu já não entendo, gente. Nessa parte eu já tá muito avançado para mim. Falando desse jeito, ah, tá. Entendi. Então, quando a gente fala do amarelo, o magenta e o ciano, eles são as cores primárias de quando a gente está pintando. Quando você tem uma impressora em casa, as cores ali dos seus tubos são magenta, ciano e amarelo. Detalhe, não é qualquer azul, é azul ciano, tá? Não é qualquer azul. Isso faz muita diferença, porque você começa a perceber que o contrário do vermelho não é o azul, como o contrário do vermelho não é o verde, como a gente sempre aprende, de cores contrastes. Não. O contraste do vermelho é o ciano. O contraste do magenta é o verde. Você começa a ter na cabeça, né? Que nem aquele meme. Começa a perceber que a vida inteira na escola te ensinaram errado. Isso faz muita, muita diferença. Primeira coisa que a gente pode avaliar aqui na minha obra. Qual que é o tom predominante nessa imagem aqui do Akihiko? Qual que é a cor predominante que ele usa? Sim, é meio avermelhado, né? Agora, qual que é o contrário lá do... eu falo meio avermelhado, não é magenta, mas é realmente magenta. E qual que é o contrário lá na Colorwell, no magenta? O verde. Então, a gente tem a cadeira verde, a gente tem o... tem a cadeira verde, a gente tem o dragãozinho ali atrás, que tem tons de verde, que é por onde justamente aquela leitura de lá do começo vai estar passando. Então, aonde ele quer que o nosso olho passe, ele colocou o verde. Ele deixou tudo magenta, tudo magenta. Mas aonde ele quer que o nosso olho vá, ele deixou o verde. Isso é básico na maioria das artes digitais, gente. É muito engraçado isso. Tá? Então, uma coisa bem legal para a gente estudar é o como que o nosso artista resolveu a cor. Qual cor principal que ele usou, qual cor contraste que ele usou. Isso é muito interessante você começar a analisar no seu mapa, no seu influence map, né? Seu mapa de influência. E isso é bem legal também. Sim, ele também trabalhou muito legal aqui com valores. Detalhe, né? Eu não fiz o trabalho de valores em cima nessa imagem ainda, porque não deu tempo. Eu ontem peguei umas 5 horas para fazer essa aulinha aqui para vocês, né? Mas eu não consegui fazer estudo de valores. Mas se der, até porque não tinha lá no server, até esqueci, fui pensar nele hoje de manhã. Mas depois eu faço estudo de valores também. Ah, para quem... Alguém boiou quando a gente falou valor? Só para saber. Ninguém boiou, né? Qualquer coisa eu vou colocar aqui. Quando a gente fala de valor, nós estamos falando disso daqui, ó. Opa. Esse daqui não. Aqui. Quando a gente fala de valor, a gente está falando disso daqui. Do claro para o escuro. Tá bom? Então, isso daqui é que a gente chama de valor. Tá bom? Quando a gente vai falar de tonal, a gente já está falando da Color Well. Sabe esse círculo que está aqui, ó, no meu Clip Studio? Esses daqui são o que a gente chama de tom matiz, né? Que são as várias cores. Então, ali a gente tem do vermelho, verde, tudo. E, finalmente, a gente vai falar também... eu queria poder colocar aqui. Peraí. Meu bebê, não liga não. Peraí.
Pronto. Tá. Tá. Pronto. Então, vamos ver se eu consigo falar. Vou pegar aqui um exemplo. O tonal, por exemplo, é esse azul, tá? Vamos colocar. E aí, depois a gente também tem a saturação. Opa, tá. Saturação. Que é o quanto esse mesmo azul vai ficar do cinza até ele mais saturado ou mais vívido, tá bom? Então, aqui o valor é a questão das sombras, o tonal é a cor, né? É o matiz, e a saturação é o que vai do bem vívido até o cinza, tá? Ô, Rafa, ajuda aqui rapidinho, Uriel. Vai lá, Uri. Liga pro meu filho, não, tá bom, gente? Alguma dúvida com relação ao valor, ao tom e à saturação? Você tá tirando sarro de mim, né, primo? Meu bebê tá brincando com o tom e ele quer que eu fale no microfonezinho do tom, gente. Isso é tão fofinho. Ó, tá. Tá quase acabando aqui. Falta só uns 20 minutos, tá? Tá. Agora, como a gente vai estudar cor? A gente vai passar estudos de cor depois do render, né? Onde que eu coloquei? Aqui. Isso é um estudo de cor, tá bom? Nossa, Vivi, ficou muito parecido. Mas a barriga dela tá estranha assim, gente, porque é um estudo de cor, não é um estudo de anatomia. Então, você tem que botar foco nos seus estudos. Se você está focando na anatomia, estuda só anatomia. Se você está focando só cor, estuda só cor. Meu filho é assim mesmo, gente. Não liga, não. Crianças não tem. Já tomaram som anticoncepcional hoje? Se não tomaram, tomem. Se não precisar tomar, melhor ainda. Enfim. Então, aqui é um estudo de cor, tá bom? Não é um estudo de anatomia. Então, ela pode sair com a barriguinha meio marombinha ali, não tem o mínimo problema. A cadeira pode ficar meio fora, não tem o mínimo problema. E isso aqui é um estudo de cor. Detalhes, isso aqui é estudo de cor, não é de render, tá bom? Tá. Como é que eu estudo a cor? Ah, Pro, eu já sei como é que você estuda a cor. Você vai aqui, você pega o color pick, né? Aí você cola lá. Não! Você estuda a cor, olhando a cor e tentando achar ela sozinha com o programa, tá? Então, quando eu quero achar essa cor aqui, eu não venho com, eu vou fazer a color pick aqui. Não, eu vou aqui no meu programinha, vou mexendo aqui até achar uma cor parecida e aí eu pinto. Difícil. Ó, até escolher a mesma cor que estava ali. Mas vamos lá. Difícil fazer isso. Aí vocês falam, impossível. É interessante que aqui, ó, eu já fiz por camadas, observem. Aqui eu já estudei camada por camada, porque nessa hora, gente, não separar camadas é um saco. Então, ó, como é que eu fiz mesmo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui uma camada nova. Eu quero essa corzinha aqui desse chocobo. Então, eu não uso o copiar a corzinha daqui. Eu vou lá na minha Colorwell, eu tento achar a cor mais parecida, se é mais próximo do amarelo, se é mais próximo do vermelho. E aí, eu vou pintando devagar. Ah, professora, mas isso demora muito, mas é para demorar. Nesse caso, tá? É um estudo demorado, não é um estudo rápido. O meu tá uma bosta. Se você for ver de outros amigos meus, você olha assim, meu Deus, ele copiou e colou, só pode. Mas, gente, é a melhor maneira de fazer isso porque você vai trabalhar comparação. Até interessante que a Sulames falou. Tá vendo aqui o meu chão que tá bem diferente? Proposital. Por quê? Vamos pegar aqui minha camadinha de chão. Quero essa cor aqui. Eu vou achar, então, ela aqui. Ela tá meio azulada, meio magenta, então deve ser aqui assim, tá? Tá um pouco mais escura, talvez aqui assim. Deixa eu ver se é essa. Não tenho certeza se é essa ou se é essa daqui. Aí, qual ficou mais parecida?
Ah, então você compara qual das duas ficou mais parecida, aí você vai na que tá mais parecida. Eu posso usar color pick na minha, tá? Mas não posso usar color pick aqui, ó. Aí vocês vão fazendo, tentando observar qual cor é, vendo aqui qual a quantidade de magenta será que ela tem, qual a quantidade de amarela, qual a quantidade de ciano, tentando copiar aqui, tudo bem? Detalhe, eu já mexi com pincel, escolher pincel, tudo, né? Não, eu tô fazendo isso aqui com pincel básico, tá? Essas partes aqui assim, ó, se a gente for aproximar, dá pra ver pinceladinha por pinceladinha. E de longe dá esse efeito de que faz tudo parte. Tá, legal. Terminei todo o meu trabalho aqui de pesquisa. Como que eu vou fazer a minha autoavaliação? Ah, agora eu vou no Color Pick e penso. Eu peguei aqui meu Color Pick. Ó, essa cor eu escolhi nesse ciano com um valor extremamente baixo e uma saturação extremamente baixa. Então, nessa região aqui, tá? Agora eu vou fazer o Color Pick na mesma região do dele. Ah, olha só onde é que ele fez a escolha da cor dele. Não foi no ciano, foi mais próximo do magenta. Isso é uma coisa que eu não percebi, que quando a gente olha assim, parece igual, mas não é. Aqui ele usou uma cor mais próxima do magenta e aqui eu usei uma cor mais próxima do ciano. Ah, mas eu errei tudo? Não, exatamente. Ó, vamos pegar essa cor aqui da roupinha. É uma cor ali no alaranjado, pouca saturação, pouco valor tonal. Tá bem ali em cima. Agora eu pego o dele. Está bem parecido. Então, essa cor aqui eu já consigo reconhecer na minha avaliação ali própria, eu já percebo que eu consigo reconhecer em que parte da minha, de todas essas bilhões de cores que o computador tem, ela está. Vamos ver esse objetinho aqui, tá? O dele tá aqui, nessa região entre o ciano e aqui o azul. O valor tá em médio e a saturação tá bem baixa, quase cinza. Aliás, essa imagem toda aqui é um pastel, né? Cores pastéis são todas próximas ao cinza, então essa é uma coisa bem interessante já de verificar. A minha estava mais próxima do ciano, mas com relação à saturação e os valores estavam bem próximos, aonde eu escolhi. Então, isso é estudar cor, tá? É você observar uma cor e conseguir encontrar ela na Colorwell. Que aí, quando você imaginar a cor, você vai conseguir aplicar ela no seu trabalho, tá bom? Se isso é fácil, eu não acho que seja fácil, tá? É uma coisa que eu tô fazendo desde as aulas da Fernanda Montoni e é bem difícil. Alguma dúvida? Pelo menos respondam que não, para saber que vocês ainda estão vivos aí. Beleza. Agora vamos para a última parte, que é o render, tá bom? O render, como que a gente vai estudar o render? Gente, eu vou ser bem sincera, eu não curto aqueles render perfeito. Todos os meus artistas aqui do meu mapa de influências, como eu comentei, todos eles não fazem um trabalho limpinho, eles deixam as coisas meio sujinhas, com cor, com marca de pincelada, então não é o meu gosto deixar aquele render bonitinho, tá? Mas, então, se não é o meu gosto, eu não faço? Não, você estuda do seu jeito, mas dentro dessa mapa de influências. Então, aqui, o Akihiko, ele tem um render que é próprio dele, e eu comecei a fazer esse render aqui. Deixa eu tirar aqui. Isso foi o começo do meu estudo de render. Obviamente, ele é um estudo mais demorado do que os estudos de cores, tá? E aqui eu só fiz a parte de trás do desenho, que seria o fundo, tá bom? Aqui, nesse estudo de render, eu não utilizei nenhum tipo ainda de camada overlay, de camada multiply, tá? Mas, nesse estudo de render, você pode utilizar, sim, um pouquinho essas camadas, tá bom? Tem efeito que o artista ele só consegue colocando um overlay. Eu tenho certeza que o Akihiko usou um overlay aqui, ó, nessas regiões de highlights, porque é muito mais fácil. Você não precisa ficar lá meia hora se matando, lá passando blur, tudo para conseguir esse efeito. Você pode usar uma camada ali e pronto, acabou, sabe? Não tem um porquê você se martirizar. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Mas nessa parte do render,
eu já vou escolher pincéis, eu já vou tentar observar qual é a opacidade do meu pincel, qual foi a cor que escolheu. E aí vem aquele negócio, é um estudo de cor ou é um estudo de render? Aqui. Se ele é um estudo de render, eu posso simplesmente usar o meu color pick e pegar aqui a cor? Responda isso daí para mim no chat. Eu posso, nesse estudo de render, pegar com o meu negocinho aqui? Sim, exatamente. Não é um estudo de cor, gente. Então eu não preciso ficar tentando descobrir que cor que ele usou, caramba. Então eu sim, eu pego a minha corzinha aqui, deixa eu até colocar na camadinha aqui. Detalhe, estudo de render, ele é bem mais complexo, então se vocês olharem aqui do lado, as camadinhas são bem mais separadas, tá? Então, para eu fazer esse efeito aqui, eu tive já que vir aqui, escolher um pincel de watercolor. Parte interessante, já aconteceu de vocês baixarem um pincel de um artista que vocês gostam e na hora de usar o pincel sai uma bosta? Já aconteceu isso, com certeza, né? Porque comigo já aconteceu um monte. Enfim, muitos pincéis de textura, eles não são para serem utilizados pequenos. Não são. Então, essa textura aqui, que ele usou aqui, o Akihiko, ele é com pincel grande. Então, eu pego aqui, ó, vou devagar usando meu pincel grande. Eu não preciso. Ah, é um G agora. Peraí. Aqui, tá bom? Então, eu posso simplesmente pegar essa cor aqui, eu quero fazer essa parte. E vir aqui com o meu pincelzão e aplicando. Às vezes, o problema é que o seu pincel estava tão pequeno, mas tão pequeno, que não estava dando o mesmo efeito. Deixa eu ler aqui. Na boa, cara, no render, eu tento deixar igual. Eu realmente tento deixar igual. A textura, a cor, a borda, tudo. Tanto que eu tô até orgulhosa disso aqui. Você pode ver que o tamanho não tá o mesmo. Mas eu tento deixar o máximo possível igual, tá? Então, essas manchinhas aqui, ó, as minhas estão pequenininhas. Eu posso aumentá-las aqui um pouquinho. Então, vai, sem medo de ser feliz. Aumenta as manchinhas. Olha só que bonitinho que vai ficando. Então, às vezes o problema é o pincel pequeno, quando você vai aplicar textura. Então, sempre comecem a trabalhar com pincel de textura bem grande. E vão diminuindo ele conforme a necessidade, tá bom? Tem pincel que é para você usar grande, tem pincel que você usar pequeno, não tem como. Isso é uma coisa que a Sula ensinou esses dias e, cara, mudou a minha vida, sabe? Não tem como. Então, ó, quando eu vou fazer o render, eu tento deixar o máximo de igual possível. Até a janelinha tá meio estranhosa aqui. Minha borracha tá gigantesca. Mas, ó, se você for olhar de perto, dá pra perceber que fui eu que desenhei essa coisinha aqui. Eu tô até felizinha, gente. Enfim, vai ficar igual do Akihiko? Não, porque aqui dá pra ver, apesar da qualidade péssima, dá pra ver que ele tem um traço do personagem bem forte. Então, eu acredito que ele faz o traço numa camada, na outra, ou por meio de multiply, ou coisa assim, sobreposição, ele vai pintando. Então, igual não vai ficar. Mas, quando eu faço isso daqui para estudar isso daqui, eu estou estudando o render desse personagem. Ó, se você for perceber, aqui, ó, ele usou uma textura, tá? Você conseguiu aqui. Se você for observar o meu estudo de cor aqui em cima, nessa região, eu não apliquei textura, eu só apliquei as cores. Mas no meu estudo de render, quando eu for fazer aqui, eu já posso aplicar a textura, tá bom? Enfim, eu não faço muito render, então isso é o que eu aprendi com os meus professores, tá? Alguém tem alguma pergunta? Até eu já ia começar a fazer essa parte aqui, ó. Opa, não é isso, era isso. Então, aqui, por exemplo, eu pego lá de novo meu pincelzinho, faço meu color pick mesmo, que se dane. Aí eu começo a fazer já onde vai ficar a luz.
Alguma pergunta, galera? Falta 10 minutos para acabar basicamente a aula. Eu sabia que ia ser muita coisa, que eu tinha pensado em deixar meia hora só para a gente poder conversar. Bom, se vocês estão quietinhos, acho que vocês não têm nenhuma pergunta. Bom, exercício para a semana que vem, sim, porque eu sou uma professora chata, olha só, gente. Então, semana que vem, coisas que eu quero que vocês me façam, por favor. Primeira coisa que vocês vão fazer. Peraí, deixa eu fazer bonitinho, né? Exercícios para. Vai ser dia 27, né? Acho que é 27/9. Eu acho que é isso. Vocês vão fazer umas coisas bem basiquinhas. Ai, gente. Vou cobrar. Cobro exercício. Vocês estão pensando o quê? Mas é pouca coisa. Vocês vão fazer o mapa de vocês, tá bom? Então eu quero que vocês façam o mapa. Pode fazer no site da Iconic, tá? Eu vou deixar o link lá para tudo que eu fiz aqui, eu vou deixar lá para vocês, tá bom? Então eu preciso que vocês entreguem os mapas, tá? E eu quero que um desses estudos que eu fiz aqui, que vocês viram, eu quero que vocês tentem fazer um só com um artista que vocês gostam. Só isso. É muita coisa. Não tô falando que vai ser fácil, viu? Porque realmente não é fácil. Então vocês vão pegar o que vocês têm mais dificuldade mesmo. É legal, porque, como diria a Sula, você, para ser bom em uma coisa, você tem que primeiro ser ruim. Então, pega aquilo que você tem mais dificuldade, que pode ser cor, pode ser. Eu ia falar o render, mas render todo mundo acha que tem dificuldade. Pega o que você tem mais dificuldade e faça, tá bom? Eu vou ver se eu crio uma pastinha. Isso eu vou deixar aqui, eu quero que vocês me respondam se vocês querem. Criar uma pastinha para a gente poder observar e dar um feedback, tá? Do que vocês fizerem. Então, se vocês quiserem, vocês me mandem. Manda aí no chat se vocês querem que eu faça, que vocês façam uma pastinha, eu crie uma pastinha para vocês colocarem o trabalho de vocês para poder dar o feedback. Beleza? Então, beleza. Ali, quando tem o traço mais caro, não tem o mínimo problema. Você pode treinar, fazer o traço dele, você pode fazer de maneira diferente, você pode resolver da sua melhor maneira, tá? É até uma frase mágica essa, resolva da sua melhor maneira. Não é para ficar perfeito tudo, tá bom? É para você resolver da sua melhor maneira. Vocês podem ver que os meus estudos, perto do que os meus colegas entregam na mentoria, meus estudos são uma bosta, perto do que eles entregam. Sério mesmo, tá? Então, vou criar a pastinha para vocês, tá bom? Então, vocês vão criar um exercício que pode ser exercício de cor, pode ser. Não deu para fazer exercício? Faz nem que seja o de coordenação motora. Ah, eu não consigo desenhar, não sei, faz de coordenação motora, tá? Mas tem que entregar um exercíciozinho, tá bom? Todos esses exercícios que eu passei aqui, tá? Eu vou fazer uma mini thread e vou pedir para o Ryan postar lá no grupo, tá bom? Para vocês poderem verificar e poder consultar durante a semana. Beleza? Enfim, isso aqui foi só um basicão do como vocês estudaram, tá bom? Ah, sim, sim, tá gravando ainda. Eu vou ver se eu coloco no meu canal, lá da Melancia Comics. Firmezinha? Apesar que eu não sei se ele tá gravando a minha apresentação, se ele tá gravando a minha tela. Enfim, mas é isso aí. Eu não gravei os primeiros 20 minutos, então aí qualquer coisa depois eu gravo em separado para poder deixar lá para vocês poderem consultar, tá bom? Tem ainda mais 5 minutinhos de aula. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Eu acho que foi muita informação, tá? Mesmo, desculpa. A sobre render eu também sei pouquíssimo, tá? E o que eu aprendi de render é olha e tenta fazer igual. Olha e tenta fazer igual, tá? Então, não tem muito de onde sair disso, infelizmente. É sentar a bunda na cadeira e fazer, desenhar. Gente, 2 horas por dia, atualmente tem sido pouco para mim, olha.
Ai, dica mágica para portfólio. Depois vocês podem colocar o que vocês querem que eu fale nas próximas aulas, que nem o primo falou sobre conversar sobre a questão do leãozinho, que é importante, né? Mas beleza. Dica mágica para portfólio. Gente, sempre deixa ele atualizado. Pelo menos uma arte nova por mês, pelo menos, tá? O ideal seria umas 3 ou 4 por mês. Deixar sempre atualizado com um trabalho seu. Que não seja de Inktuber, que não seja de commission, que seja seu. Esse trabalho de portfólio não precisa levar só 2, 3 horas. Pode ser um trabalho de 30 horas. Não tem problema. Ah, nem me fale do Inktuber, por mim continua cancelado. O cara fez muita cagada, né? Mas enfim. Mas, cara, a Sula mesmo, ela já trabalhou para Blizzard, está trabalhando para Hearthstone. Ela não demora menos de 40 horas em qualquer trabalho dela. Então, gente, se a Sula leva tudo isso, não precisa fazer em 40 minutos, tá? Beleza, a gente pode também falar um pouquinho de commission. E textura, cara, eu vou ser bem sincera, atentamente. Nossa, como é difícil ler desse jeito, que da hora. Eu faço isso nas minhas tirinhas. Enfim, textura, seja criativo, cara. Você não precisa ser assim, seja criativo. Você tem os pincéis, baixa os pincéis. Ah, esse pincel é para cabelo. Se você quiser usar ele para grama, não tem o mínimo. Nossa, agora ele saiu sem querer, mas tudo bem. Vai ficar gravado, você vê depois. Mas se o pincel tá falando que é para cabelo, não necessariamente você tem que usar ele só para cabelo, meu bem. Você pode usar ele para grama, você pode usar ele para furry, você pode usar para o que você quiser, tá bom? Então, seja criativo. Baixa a imagem da internet e usa como textura no fundo, tá? Aí, atentamente voltou. Vou falar de novo, tá bom? É, quando você vai usar textura de pincel, legal é você ser criativo. Não é porque um pincel tá falando que é de textura de cabelo que você vai usar ele só para cabelo. Usa ele para fazer grama, usa ele para fazer pelo, usa ele para o que você quiser, para ele funcionar, tá bom? Mas o importante é ser criativo. Pega a imagem da internet, baixa, tira a foto da sua parede, gostou da textura da sua parede para colocar na textura da parede que está dizendo, tira a foto e enfia, tá bom? Então, basicamente faz isso. Nossa, 3 dias. 3 dias por semana você pega só para desenhar? Só para fazer o seu trabalho, né? Hum. Nossa, eu esqueço que existe Ah, microfone. agora pode abrir. Ah, gente, desculpa, agora pode abrir o microfone, tá bom? Tô digitando igual um retardado mental aqui. Então, não, eu quis dizer que eu reservo geralmente de 3 dias a uma semana pra fazer algo por portfólio mesmo. Uhum. Porque antigamente eu tinha essa neura de, nossa, eu tenho que terminar tudo no mesmo dia, blá, 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 blá. Só que não faz muito sentido, porque geralmente como eu gosto de pensar em como que vai sair o resultado final, só a parte de elaboração, de explorar, já leva um dia. Exato. Então, tipo, não tem como correr muito com isso. Sim, porque pensa bem, eu tô fazendo aqui uma cópia de um desenho. Eu tô fazendo uma cópia. E já levou tudo isso de estudo. Agora, no do meu portfólio, eu tenho que estudar tudo isso dele e prestar atenção para que fique perfeito. Porque eu tô criando. Então, se esse estudo que eu fiz em cima dessa imagem já foi 5 horas, imagine o que você vai fazer para um desenho que você cria, gente. Esse negócio, ó, tá finalizando já faz 4 dias. Tá num tempo ótimo. A Sula, ela fala que o pessoal da Hearthstone dá para ela 2 meses para terminar uma carta. E ele não dá 2 meses porque tem que demorar 2 meses, ou porque, sei lá, é porque eles querem que ela faça o melhor. E se ela chegar no final de 2 meses e falar, olha, preciso de mais 10 dias, eles vão dar, porque eles estão prezando pela qualidade, não é a rapidez. Atualmente, meus clientes de commission, eu tenho falado, ó, vai ser tanto tempo para ficar um trabalho melhor, tá? Pode falar, Lê. Não, eu ativei o microfone sem querer. Ah, não, tá de boas. Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver, justamente não saber. Olha, eu vou ser bem sincera. Todo mundo fala de consistência, 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 e a gente sempre acha que é deixar parecido. Não, às vezes a consistência é só você ficar fazendo. A pessoa vê que você está trabalhando, tá? Porque, por exemplo, tem um amigo meu, o Vini, que ele trabalha numa empresa de jogos. É brasileira, por incrível que pareça, tá? A maioria dos meus colegas trabalham para fora. E
numa empresa de jogos, ele tem que fazer o background, tem que fazer o personagem, tem que fazer de jogos diferentes. Então, tem dia que ele tá fazendo desenho tipo de poringue, tem dia que ele tá fazendo desenho realista. Então, a consistência mais importante é a produção. Você ser constantemente ser uma pessoa que produz. Isso é mais importante. Agora, você pega. É que eu conheço muito quadrinista, gente. Você pega a quadrinista Bianca Pinheiro, que ela fez Mônica Força, né? Do Maurício de Souza, da Graphic Novel. Você pega o traço dela e compara com outros traços de outras HQs dela, são completamente diferentes. Então, e ela falou isso quando ela veio aqui em Sorocaba. O foco dela é ter uma narrativa perfeita para o que ela está conversando naquela ilustração, naquela HQ. Se é uma HQ de terror, se é uma ilustração de terror, você vai usar um traço muitas vezes mais rústico, mais pesado, mais escuro. Se é uma coisa mais fofinha, você vai usar uma coisa mais leve, mais redonda. Então, se você está comunicando bem, você tem consistência. O problema é você pegar, que nem eu geralmente faço trabalho muito fofinho, né? Eu faço tudo muito redondinho. Aí eu vou fazer um personagem malvado, ele tem cara de ser bonzinho. Isso é não ter consistência, eu não estou passando minha narrativa. E sempre é uma coisa que eu comento. O importante do desenho é se o que você está, a história que você está contando está sendo bem contada. Se a pessoa que está vendo aquele desenho, ela consegue saber do que é que você está contando. Eu assisto muito o RuPaul Dragon Racing, né? E sempre o RuPaul bate na mesma tecla. Ah, eu vi o seu trabalho de drag e eu já entendi a sua história, já entendi o que você quis contar. Isso é fundamental. Pode ser numa roupa, pode ser numa ilustração, pode ser em vários tipos de trabalhos criativos, tá? Então, resumindo, consistência, na minha opinião, é você trabalhar sempre, constantemente, e tentar manter a narrativa da melhor maneira possível, contar a história naquela ilustração da melhor maneira possível. Tá bom? Mais alguma pergunta? Vamos, última de hoje, porque eu tenho que almoçar. Gente, ainda não almocei, vocês acreditam? Almocei muito tarde hoje, acordei tarde. Ah, eu sei que eu tenho que melhorar muito, tá, gente? Eu juro que conforme eu for melhorando, eu vou passando mais coisa. Peraí. Olha, Urbi, nem sempre quantidade é qualidade. Até muito, tem uma discussão muito grande entre artistas que é meu portfólio pode ser meu Instagram? Pode. Na minha opinião, pode. Mas o meu Instagram é de tirinhas. Então eu tenho lá 15, 20 tirinhas que a pessoa vai gostar de ver pela quantidade, que ela vai querer ler aquilo ali, né? E uma foto das minhas galinhas, uma foto minha desenhando. Então, o foco do meu Instagram é tirinha e o meio da qual eu me comunico, principalmente, é pelo Instagram, por conta das tirinhas. Agora, se você tem um portfólio com muita coisa, um avaliador chega lá, ele não sabe o que escolher. Então, é sempre importante você direcionar. No seu portfólio, por exemplo, nunca coloque um desenho que você não gosta de fazer. Então, por exemplo, eu gosto pra caramba de desenhar fur. Acho super divertido, mas eu tenho uma dificuldade do caramba. Uma dificuldade imensa. Então, no meu portfólio, eu não tô colocando furry. Porque eu gosto, eu desenho legal, mas não é o tipo de commission. Se eu for pegar um tipo de commission dessa, eu vou me matar de sofrer e não vou ganhar o suficiente por isso, tá? Então, foco no portfólio. A maioria da galera fala 10 imagens, né? Eu, numa questão de portfólio digital, eu colocaria 20. Vai colocar 20 bem organizada, tá? Gente, façam furry, vocês vão ficar ricos. O meu terceiro trabalho, acho que de commission foi de fur, me diverti pra caramba. É muito bom, muito bom. Bom, eu vou pedir para colocar, para o Ryan colocar lá uma votação, tá? Do que vocês gostariam de falar. Eu anotei tudo aqui. Então, deixa eu ver, só para repassar de novo. Portfólio. A do leãozinho de coisa vai ter que ser separada. Não dá para ser no mesmo dia de aula de desenho. Falar de portfólio, falar de com. Mais alguma coisa que vocês gostariam que falasse? Ah, tipo, a questão do leãozinho não precisa ser necessariamente uma aula nesse mesmo formato. Pode ser algo bem mais curto mesmo.
Porque, ao meu ver, é um assunto que nem faz tanto sentido ter tanto tempo também, né? É algo que pode ser passado de forma mais resumida. Sim, é basicamente só para quem tá ganhando mais de R$ 2.000 em commission. Então, Então, tem isso também. eu não bato todo mês essa meta, então. Não é todo mês que eu pago o leãozinho. Tem que fazer de todo jeito, mas tudo bem. Então vamos lá. Alguma coisa? Portifa, commission. Que mais? Essas coisas que você mostrou, você vai deixar num arquivo para acessar? Eu vou pedir pro Ryan colocar lá, tá? Eu acho que só, né, gente? Então, firmeza, tá? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação, que eu posso falar palavrão. Não, mentira, eu não falo, tá? E é isso aí. A gente se vê semana que vem, tá bom? Beijo da mamãe Vivi. Não, mentira, não sou a mãe de vocês não, tá? Amo vocês, tá?